Eu traí minha esposa depois que ela me traiu primeiro. Eu, homem de 30 anos, estive casado com minha esposa de 29 anos por 3 anos. Tudo estava indo bem, estávamos até discutindo a possibilidade de ter um filho. Isso foi até uma noite em que meu vizinho bateu na minha porta e me disse que minha esposa estava tendo um caso com um amigo dele e outro rapaz. Fiquei completamente desolado, minha irmã tinha falecido recentemente, então isso tornou minha vida ainda pior. Ela disse que estava tendo uma noite de festa com as amigas, o que explicava por que ela não estava em casa naquela noite. Tudo fez sentido. Ela voltou para casa na manhã seguinte e eu imediatamente perguntei se aquilo era verdade. Para minha surpresa, ela confessou. Ela me disse que foi porque eu estava tão deprimido e não estava passando tanto tempo com ela quanto o habitual devido à morte de minha irmã. Eu disse a ela que ela estava doente e que nosso casamento havia acabado. Ela passou a próxima hora e meia me convencendo a lhe dar outra chance e a fazer terapia de casal. Por alguma razão, concordei. Nos meses seguintes, as coisas estavam melhorando entre nós. Até que meu vizinho me mandou uma mensagem dizendo que seu amigo levou minha esposa para uma festa a qual ele também foi. Assim que achei que as coisas estavam voltando ao normal, descobri que não estavam. Minha primeira ideia foi simplesmente me divorciar dela e nunca mais falar com ela. Mas então tive outra ideia. A irmã dela e eu éramos amigos, e coincidentemente, ela estava solteira. Falei com ela sobre o que aconteceu e ela foi muito solidária e costumava me ligar e verificar como eu estava. Uma noite, ela estava indo para outra noite das garotas e me convidou para jantar com ela. Nos divertimos muito e depois ela me convidou para a casa dela. Você sabe o que acontece em seguida. Eu me senti ótimo depois disso e concordamos em manter contato. Alguns dias depois, ela me pergunta por que eu simplesmente não me divorcio da minha esposa e eu digo a ela que quero que ela saiba como é ser traída. Ela aceita isso e, sempre que minha esposa ia para as noites das garotas, eu ia para a casa dela e nos divertíamos. Eventualmente, nosso relacionamento de amigos com benefícios se transforma em um relacionamento romântico completo e, de repente, percebo que encontrei o verdadeiro amor da minha vida. Há 2 meses, ela me liga dizendo que está grávida. Foi de longe o melhor momento da minha vida. Eu contei à minha esposa isso há cerca de 3 semanas e ela teve um colapso mental completo, dizendo que não fez nada de errado e que eu era uma pessoa horrível. Eu pedi o divórcio e agora estou morando com a irmã dela. Mal posso esperar pelo nascimento do meu primeiro filho e, esperançosamente, um dia me casar novamente. Minha esposa me traiu e agora tem tantas exigências que é injusto. Eu, homem na faixa dos 30 anos, e minha esposa, mulher na faixa dos 30 anos, nos casamos recentemente. Estivemos juntos por 6 anos antes do casamento e noivos por 3, adiamos o casamento 2 vezes por causa da Covid-19. A saúde mental dela sempre foi uma luta, depressão, ansiedade, mas durante o relacionamento parece que está gradualmente piorando, e a Covid-19 foi realmente difícil. Ela realmente teve dificuldades em não ver pessoas durante o auge da pandemia, e ansiedade devido a um susto de saúde na família. Durante esse tempo, ela perdeu o emprego, mas logo conseguiu outro que era remoto, mas, portanto, com horários irregulares. Eu sempre fiz o meu melhor para ser solidário, e ela já disse no passado que sentia que eu era a única pessoa que ela já conheceu que a fazia sentir que poderia se tornar quem ela quer ser. Mas acho que isso deixou de ser verdade em algum momento. Poucos meses após o nosso casamento, ela pegou Covid-19 e também teve sintomas de longa duração por um tempo. Foi muito difícil mental e fisicamente. Acredito que ela estava principalmente recuperada após vários meses quando pegou Covid-19 novamente e teve sintomas de longa duração novamente. Sabíamos melhor como lidar com isso, então melhorou um pouco mais rápido, mas, em termos de estresse, tudo se tornou demais. Após pegar Covid-19 pela segunda vez, começamos a ser muito mais cuidadosos com nossas medidas de proteção. Só comíamos em ambientes fechados em ocasiões importantes e usávamos máscaras em bares. Sentávamos do lado de fora no inverno em qualquer lugar que ainda tivesse lugares ao ar livre. Mas depois da segunda recuperação dela da Covid-19, ela entrou em uma depressão pior do que eu já tinha visto antes. Ela decidiu tirar uma licença do trabalho. Durante o episódio depressivo e a licença, eu a alimentava, fazia todas as tarefas domésticas e trabalhava em tempo integral. Durante a licença dela, ela começou a melhorar. Ela tentou fazer muitas coisas, como fazer cursos, mas a única coisa que realmente fazia consistentemente era yoga.
Seu horário de sono estava muito irregular devido à depressão, então ela muitas vezes lutava para dormir, resultando em ficar acordada até tarde e depois cochilar, continuando a ciclar com horários de sono tardios. Isso significava que ela fazia aulas de yoga mais tarde, após o jantar, e então tinha energia. Ela dizia que ia a um bar com amigos da aula ou que ia desenhar em algum bar depois. Ou que precisava pensar na terapia, etc. Normalmente, ela dizia que sua intenção era ficar no bar por 1 hora ou 2 e depois voltar para casa. Mas ela inevitavelmente dizia só mais 2 horas enquanto penso nas coisas e fazia isso de novo, até o fechamento dos bares. Então ela voltava para casa, às vezes bêbada. Durante a recuperação de um episódio depressivo e de sintomas de longa duração da Covid-19, eu achei que isso era um mecanismo de enfrentamento não saudável e piorava ainda mais o sono dela. Significava que ela dormia durante o dia e não recebia vitamina D, e a qualidade do sono é tão crucial para a saúde mental também. Eu costumava expressar meus pensamentos sobre isso, mas ela sempre foi defensiva em relação a feedbacks meus. Eu escrevi sobre isso muitas vezes em meu diário e conversei com ela sobre isso, inclusive pedi a ela que falasse sobre isso com seu terapeuta, mas durante nossas sessões de terapia de casal nunca realmente abordamos as questões que eu tinha sobre sua comunicação. Só falamos sobre métodos que eu deveria usar para garantir que eu não a desencadeasse devido a traumas passados e como ambos poderíamos reduzir o estresse, coisas muito valiosas, é claro. Mas desta vez, suponho que tenha sido demais. Durante os momentos em que ela saía, pessoas conversavam com ela. Eventualmente, uma delas a convenceu e ela acabou se envolvendo romanticamente e fisicamente com aquela pessoa. Ela deu a ele seu e-mail alternativo e eles se encontraram para sair juntos, eventualmente ficando mais próximos. Ela também conheceu outras 2 pessoas a quem disse que queria algo puramente físico, mas ela afirma que nunca teve relações físicas com elas. Descobri isso quando peguei o celular dela para carregá-lo enquanto ela cochilava. Temos um ao outro no Face ID e na impressão digital, e quando você começa a carregar, a tela acende e mostra as notificações anteriores. Vi uma mensagem estranha, então abri o celular dela e olhei. Não achei suspeito quando cliquei nela e não tinha absolutamente nenhuma suspeita até perceber o que realmente estava lendo. Olhei puramente por curiosidade, porque éramos tão abertos de outra forma, eu pensava. Fiquei arrasado, mas também vi que esse cara enviou e-mails para o e-mail alternativo dela, que ela não costuma manter aberto por padrão. Enviei esses e-mails para mim mesmo para que ela não pudesse negar nada depois. Ela acordou da soneca e conversamos e choramos. Eu estava tão arrasado e entorpecido. Mas o arrependimento dela parecia tão genuíno e ela disse que estava morrendo de vontade de ser desejada e se sentir jovem e viva. Ela disse que nunca quis estar com mais ninguém. Ela disse que está com problemas, mentalmente, e está muito arrependida por ter destruído nosso casamento também. Eu queria trabalhar nisso, na saúde mental dela e em nós, e disse a ela que queria ficar com ela. No dia seguinte foi difícil, mas de alguma forma parecíamos ter superado. Então ela teve uma consulta com a terapeuta. Conversamos sobre isso depois. A terapeuta dela pareceu dizer a ela: ela nunca fez isso antes, então isso não é quem ela é. Ela estava se sentindo encurralada e queria atenção. A licença do trabalho e a liberdade estão funcionando para a saúde mental dela, o que é verdade. Foi uma violação de privacidade da maneira como descobri isso. E durante essa conversa, todas essas coisas que ela disse foram muito defensivas e com uma atitude de me culpar por suas ações. Eu não estava feliz com a falta percebida de culpa. Nos próximos dias, ela pareceu assumir a responsabilidade e eu tinha esperança em nosso crescimento a partir disso. Mas então ela quis pensar sobre o que fazer em relação ao trabalho depois de uma aula de yoga à tarde. E isso foi 5 dias depois de eu descobrir. Depois disso, ela atrasou novamente a hora de voltar para casa. E de novo. Eu disse a ela para levar o tempo que precisasse até me dizer que estaria em casa às 2 horas. Eu disse que ela não pode fazer exatamente o que fez quando traiu tão logo depois de trair. Como ela espera que eu confie nela? Ela tinha o compartilhamento de localização ligado no telefone, e eu fui até o bar onde ela estava. Eu disse isso a ela pessoalmente novamente. Ela disse que ficaria até às 2 e era assim que seria. Eu fui embora, e ela voltou para casa mais tarde. Eu não acho que ela traiu ou algo assim. Depois da terapia de casal no dia seguinte, ela tinha outra consulta com o terapeuta algumas horas depois.
Desde então, basicamente ela não tem estado em casa. Ela me contou planos meio soltos, jantar com um certo amigo, mas não mais do que isso. Ela diz que precisa de espaço. Ela volta para casa à tarde e dorme no sofá até eu acordar, depois vai dormir na nossa cama até ser hora de sair de casa novamente. Com base na nossa sessão de terapia de casal, acho que ela vai exigir mudanças de mim para não se sentir encurralada. Eu não quero que ela se sinta encurralada. Eu quero que ela esteja saudável, que tenha mecanismos de enfrentamento saudáveis e que queira estar comigo. Ela ainda me envia mensagens com "eu te amo", mas não diz que me ama há uma semana. Estou com tanto medo de que ela queira uma separação mais completa. Não apenas por meu bem, mas pelo dela. Ela tem tido ideias suicidas e eu só quero que ela fique bem. Acredito que ela projetou o relacionamento de seus pais em mim e está vendo qualquer coisa que eu faça como controladora ou irritante neste momento. Acredito que seu terapeuta tenha ouvido-a falar sobre mim dessa forma e está encorajando a separação. Não acho que o terapeuta dela esteja errado com base no que ouviu, mas acho possível que minha esposa esteja sendo seletiva sobre o que conta ao terapeuta. Por exemplo, ela não contou ao terapeuta que estava me traindo nos 2 meses em que isso aconteceu. Eu suponho que ela também não estava contando ao terapeuta com que frequência saía sozinha para beber. Na nossa próxima sessão de terapia de casal, acho que vão me dizer que ela está se mudando e, se eu não quiser isso, estarei controlando ela novamente. Eu não sei como chegamos a esse ponto. Quando a terapeuta de casais descobriu, ela me disse: "Só porque ela se sente encurralada não significa que você a esteja encurralando." Mas estou com medo de que minha esposa, que definitivamente sentiu que eu a dominava nas conversas, tenha escolhido agora para colocar o pé no chão. Parece o momento e a decisão mais injustos, mas eu não quero perdê-la e começar minha vida inteira do zero. Também não quero ceder a isso e fazer com que ela pense que está certa em acreditar que eu quero controlá-la. Isso resultaria em uma vida em que ela me ressentiria em sua mente. Eu sei que não sou inocente, procuramos terapia de casal antes disso acontecer por um motivo. Sou argumentativo e ela fica disparada por confrontos devido a traumas passados. Trabalhamos muito nisso e estou melhorando, mas não sou perfeito. Mas, acima de tudo, quero que ela seja feliz e saudável, e achei que ela soubesse disso. Então, como ela pode pensar que eu quero controlá-la em vez de achar que ela está lidando de forma não saudável? Não sei como pareci com este texto, mas estou meio entorpecido escrevendo isso agora. Não posso enfatizar o suficiente que em todas as conversas tento entender, mesmo que ela sinta que estou apenas tentando vencer ou se a conversa fica acalorada pelo meu tom ou pelos traumas dela. É a principal coisa de que falamos, e dói muito que ela realmente pense que eu quero controlá-la, mesmo que o que estou propondo, não exigindo, seja tão leve quanto estar em casa até a meia-noite nos dias úteis e tentar dormir bem para a saúde mental dela. Atualização: após ver novamente a terapeuta de casais, tanto ela quanto minha terapeuta sentiram fortemente que minha esposa provavelmente tem transtorno bipolar, tipo 1 ou 2, ainda desconhecido, desencadeado pelo longo período de Covid ou algo assim. Alguns membros da família também suspeitavam disso. Nas últimas semanas, tivemos alguns ciclos em que ela volta para mim chorando, pedindo desculpas, dizendo que não quer ninguém além de mim, todas as coisas que quer ouvir. Conversamos sobre como nosso futuro pode ser, se precisamos de uma mudança de local ou algum tipo de recomeço. Nos reconciliamos, incluindo sexualmente. Essa forma de absolvição parece acalmá-la, mas depois ela parece ficar inquieta novamente e sai por períodos cada vez mais longos, com comportamentos imprudentes. Ela também admitiu continuar traindo durante esses períodos. Estou preocupado, pois ela volta de onde quer que tenha ido por volta das 6 da manhã e dorme por 14, 15, até mesmo 19 horas. Isso parece ser um comportamento muito estereotipado do transtorno bipolar. Conversando com meu próprio terapeuta, percebi como é improvável que isso termine bem. Eu amo essa pessoa e, por mais que queira o melhor para ela, não é garantido que estou realmente ajudando. Não porque não esteja fazendo o máximo que posso, mas porque toda mudança para ela precisa ser interna. E estatisticamente, o transtorno bipolar leva um tempo para ser tratado, e mesmo que seja tratado com muito sucesso, voltamos a ter um relacionamento em que ela se sentia tão insegura sobre ser boa o suficiente para mim, sobre sua própria inteligência e sobre confrontação, que será difícil acreditar que vamos superar isso, independentemente. Então, basicamente, tomei a decisão interna de buscar uma separação legal, basicamente um divórcio com finanças separadas, mas ela pode permanecer no meu seguro de saúde.
Meu terapeuta também disse que exibo alguns padrões de controle para aliviar a ansiedade, então alguma incerteza será boa para aprender a lidar com ela. Portanto, acho que será uma situação vantajosa para o meu estado mental, minha esposa e meu futuro. Basicamente, vou me preparar para tudo isso e, quando achar que minha esposa estiver em um estado estável, pedirei a separação. Ela já havia empacotado suas coisas com a intenção de sair de qualquer maneira, então acredito que isso possa ser relativamente tranquilo. Vou fazer algumas viagens sozinho e pedir a alguns amigos para planejar uma viagem diferente comigo também. Também tenho entrado em contato com muitos amigos antigos e restabelecendo minha antiga comunidade. Isso me deixou triste por ter perdido contato com tantas pessoas incríveis e tão feliz por tê-las de volta em minha vida.